Muito boa noite. Na verdade, eu gostaria hoje de abordar com vocês, falar sobre uma das criaturas do mundo mais maravilhosas e, ao mesmo tempo, uma das mais complexas que existe. A gente vai falar sobre, de novo, repito, atentem-se ao que a gente vai falar, uma das criaturas do mundo que são uma das mais maravilhosas e, ao mesmo tempo, uma das criaturas mais espetaculares que existem, mas ao mesmo tempo mais complexas que existem. A quem a gente se refere? Essa é a pergunta. E a resposta, queridos, na verdade, a gente, quanto mais tempo passa, mais estudos o mundo faz com muita sabedoria, mais tecnologia existe no mundo, a gente mais aprende que a gente não sabe nada sobre esse ser. A quem eu me refiro? A cada um de nós. O corpo do ser humano, o ser humano, homem, mulher, tanto faz, cada um com suas particularidades, o corpo do ser humano é algo impactante, que quanto mais se estuda, mais a gente vê quanto que a gente não sabe. É algo de verdade maravilhoso. E se a gente for fazer um paralelo que nossos sábios fazem, então por isso a gente pode, se no bom sentido, atrever a fazer esse paralelo, é o seguinte, acompanhem comigo. Se a gente for olhar, a gente nota que no Bet HaMikdash, dentro do Bet HaMikdash, o Bet HaMikdash na verdade era a casa de Hashem, era o lugar mais santo que havia no mundo. É a casa de Hashem, o que a gente tanto espera que seja reconstruído, Bezat Hashem, no momento que Hashem achar correto em breve. Muito interessante que no Bet HaMikdash havia o pátio do Bet HaMikdash, havia a parte interna, o pátio, quase todo mundo podia entrar, mesmo em Israel, a parte interna já os Levim e os Kohanim, depois uma parte só os Kohanim, depois lá dentro, a parte mais do Bet HaMikdash, só o Kohen Gadol, como todo mundo conhece, uma vez em Yom Kippur. Agora, existe um paralelo muito interessante entre o corpo do ser humano e o Bet HaMikdash, que eu queria pincelar ele e a gente mergulhar no tópico do nosso shiur hoje, Bezat Hashem. É o seguinte, olhem que curioso. O Bet HaMikdash, igual que ele tinha uma parte que ela era mais pública, vamos chamar assim, depois mais VIP, depois a parte mais interna, como a gente mencionou, que é o Kodesh HaKodashim, que ele é mais VIP ainda. No corpo do ser humano também. A gente tem, Baruch Hashem, braços, pernas, barriga, cabeça, tudo isso aqui. O Kodesh HaKodashim, a parte mais especial, o chantilly, a cereja do bolo, a parte mais master do corpo da pessoa e a parte mais master do Bet HaMikdash, existe um paralelo. O Kodesh HaKodashim no Bet HaMikdash, por sua vez, a cabeça de cada um de nós. A cabeça de cada um de nós, ele é o Kodesh HaKodashim, que é, por coincidência, o lugar mais complexo que a gente estuda e aprende. Quanto mais a gente estuda, mais essa ciência maravilhosa aprende sobre como funciona o pensamento, o sentimento, tudo isso que é comandado por essa parte aqui superior do corpo, quem está vendo o vídeo sabe que é a cabeça. Na verdade, a gente vê que é algo complexo demais, não é à toa, porque isso está diretamente relacionado com o Kodesh HaKodashim, o lugar mais dentro do Bet HaMikdash. Eu queria aprender algo com vocês hoje sobre o nosso Kodesh HaKodashim, a nossa cabeça, que a Torá nos ensina. Todos os pensamentos moram aqui dentro. Todas as emoções que nós sentimos, elas são filtradas aqui pela nossa cabeça. O controle, escutem o que eu vou falar para vocês agora, que essa é a opinião da Torá, diferente talvez de outras sabedorias, que a gente considera todas, mas quando discorda com a Torá, então não dá para considerar, é o seguinte, olhem que interessante, o corpo do ser humano ele é diretamente, completamente visto e regido pela cabeça da pessoa. Repito, de acordo com a Torá Kedoshá, a cabeça da pessoa ela tem controle total sobre o corpo do ser humano. E, baseado nisso, vamos mergulhar um pouco no nosso Kodesh HaKodashim e aprender uma coisa magnífica e muito atual para os nossos dias.
Um dos episódios mais marcantes da Torá, que todo mundo conhece, não precisa ser muito famoso e versado na Torá, são os Meraglim. Os Meraglim, aqueles espiões, que a gente sabe, eles estavam prontos para entrar na terra de Israel, verificar a terra, e com isso ia sonar o jackpot, e o povo ia entrar na terra de Israel, o Bet HaMikdash ia ser construído o terceiro, ou na verdade o terceiro não, desculpem, o primeiro, não ia ter nem segundo, e ia ser um Olam Haba já. E a gente sabe que isso não aconteceu devido a um fato. Sempre tem aquele um fato. Os Meraglim, aqueles espiões que entraram na terra de Israel e acabaram falando algo não tão legal, e o povo ficou mais 40 anos na terra e entrou, e aí foi outra situação, onde que na verdade nem Moshe Rabbeinu acabou mais entrando na terra de Israel, como a gente sabe. Eu queria só aprender com vocês algo que para mim foi novidade, acho que vai ser para vocês também. É algo que é nada mais, nada menos do que ultra, hiper, show de bola. É o seguinte, quando uma história aparece na Torá, ela aparece normalmente quando ela aconteceu, e depois, novidade, ela aparece no Sefer Dvarim de novo. Na Torá tem 5 livros, o 5º livro do Sefer Torá, ele é chamado, pelos nossos sábios, um resumo da Torá. Tem mitzvot novas, mas muitos dos episódios que foram contados lá no Sefer Bereshit, Shemot, Vaikra Bamidbar, basicamente Vaikra Bamidbar, eles são repetidos no Sefer Dvarim. Então, a história dos Meraglim, ela acontece no 4º livro da Torá, ela é repetida quando Moshe Rabbeinu resume o Sefer Torá no Sefer Dvarim de novo. E olhem que magnífico. No Sefer Dvarim, no comecinho do Sefer Dvarim, no Passuco 41, logo do primeiro capítulo, o povo, Moshe Rabbeinu conta de novo a história dos espiões que queriam entrar em Israel, acabaram não entrando, e de repente o povo fala o seguinte, olha, Moshe Rabbeinu, nós erramos. Moshe Rabbeinu fala, como vocês falaram mal da terra de Israel? Hashem falou para ele, etc e tal. O povo fala, olha, a gente percebeu, os espiões, o povo, a gente errou. A gente deu um report da terra de Israel que não era merecedor. A gente pisou na bola no português, claro. Mas aí o povo falou, mas Moshe Rabbeinu, agora nós estamos prontos a entrar. História que muitos não conhecem, está escrito na Torá. E aí, a gente vai agora entrar, a gente mudou de ideia, vamos entrar. Logo em seguida. E aí Hashem falou, não, agora não dá mais. O povo falou, não, a gente quer entrar, a gente decidiu, a gente errou, a gente vai entrar. Logo em seguida, a novidade para muitos, após o report dos Meraglim, que Hashem desaprovou a forma que eles falaram mal da terra de Israel. O que aconteceu? A Torá conta para a gente o seguinte, pessoal, quando o Moshe Rabbeinu reconta a Torá de novo. Vatachgeru ish et kli milchamto, assim conta a Torá para a gente, cada um dos Yehudim pegou os armamentos dele, lalotahara, para subir o monte e entrar na terra de Israel. Depois que eles deram mais uma vez o report ruim da terra de Israel, e falaram que a terra é ruim, Moshe Rabbeinu falou, que é isso? Eles perceberam que erraram, e falaram, não, agora a gente vai retificar, a gente vai entrar. A gente está pronto para lutar e entrar. Neste passuco, existe algo que é nada mais, nada menos do que bombástico. Um dos comentaristas chamado Dat Zekenim, quem é esse Dat Zekenim? São os autores do Tosfot na Gemara, compuseram uma explicação sobre o Humash. Então os autores do Tosfot, são Rishonim, lá da época de Rashi, eles escreveram um perush, uma explicação sobre o Humash, e eles falam algo show, bombástico aqui. O que o povo falou para Hashem? Olha, Hashem, tá bom, a gente vai ir, a gente se arrependeu, a gente vai ir. Vatahinu la'alotahara. Nós estamos prontos para subir o monte e entrar agora na terra de Israel. Hashem falou, agora não, porque eu não vou mais ajudar, então não vai dar certo. O que quer dizer vatahinu? Essa palavra, nós estamos prontos, que eu traduzi de uma forma talvez não tão correta, para subir o monte e entrar na terra de Israel. O Dat Zekenim explica essa palavra da seguinte forma. Shehayu omrim, os Meraglim estavam falando, mitipa nitmale hin, de uma gota encher um balde? É uma expressão, já explico. Midavar muat nidmale seatam, de uma coisa pequena você encheu, fez todo um big deal? Ou como a gente fala em português, de uma gota d'água você fez uma tempestade, talvez daqui veio a expressão. De um balde, você fez de uma gota você fez um balde, de uma gota d'água você fez uma tempestade. Pronto, achamos da onde veio a expressão, dentro dos comentaristas.
Kelomar, o que isso quer dizer? Explicando esse passuco. Bishvil davar muat. Para, Moshe Rabbeinu, por causa de uma coisa tão pequena. Kaasa Kadosh Baruch Hu Aleinu, Hashem ficou chateado com a gente? Uma coisa tão pequena. Tá bom, a gente falou errado, ok. Mudamos de ideia, vamos entrar. Moshe Rabbeinu falou, não, agora não vai, porque Hashem não vai dar sucesso para vocês. E aí o povo, normalmente, como vocês sabem, se esforçou, foi contra a vontade de Hashem, e a guerra não foi bem sucedida. Aqui tem algo que parece que é muito comum, e nada de nenhuma novidade, mas é algo surpreendente. Porque os Meraglim, o que eles falaram? Quando Moshe Rabbeinu contou esse episódio lá em Sefer Bamidbar, ele contou tudo o que aconteceu. Aqui Moshe Rabbeinu dá uma revisão da Torá e ele conta pra gente algo novo. Por que isso aconteceu? Tá, a gente vai subir. Em outras palavras, Moshe Rabbeinu, para de fazer um big deal, não faz uma tempestade num copo d'água. Tá bom, a gente falou mal da terra de Israel, a gente voltou atrás, agora a gente vai subir. Assim explica o Dat Zekenim Nibalei Tosafot Pasuk. Tem um segredo muito forte aqui. Está falando para a gente uma coisa poderosa, é o seguinte. Muitas vezes, tenta imaginar uma pessoa que está andando de bicicleta, por exemplo, criança ou adulto, hoje em dia está na moda andar de bicicleta, criança ou adulto, ele sempre anda pela mesma rua e ele cai. Então a gente fala, olha, o que você fez? Caiu. Tá bom, passa o mertiolate. O que aconteceu? Caiu? Não, agora vamos comprar o capacete. Agora caiu pela terceira vez, espera aí, vamos comprar a joelheira. Bom, isso é uma forma de conduzir o problema. A outra forma de conduzir o problema é o seguinte, ver por que a pessoa está caindo. Talvez aquele caminho tem sempre um buraco. Então qual a solução inteligente? Pegar a rua do lado. Ou ensinar a pessoa a andar de bicicleta. Muitas vezes, na vida, a gente lida com a consequência e vamos resolver. Buraco. Não, está caindo. Bom, coloca o capacete, pronto. Mas vai continuar caindo. Não, peraí, agora não vai machucar a cabeça. Habibi, procura a rua do lado se o ponto é o buraco na rua. Ou ensina a criança ou adulto, no caso, andar sem rodinha, andar direito. Ou não ser barbeiro. Então olha que interessante, queridos. Em vez de olhar para a consequência, que é pobre, seja mais chique, inteligente e olhe para a causa. Qual a diferença? Quando a gente olha para a causa, o problema tende a não se repetir, pelo menos no longo prazo, dependendo da situação. O Dad Zekerim está dando um insight para a gente muito interessante. Eu sempre entendi, até hoje, ou até preparar o shur na última semana, nas últimas horas, dos últimos dias aí que eu preparo, algo interessantíssimo, que o problema de não ter entrado na terra de Israel é porque o povo o quê? Pensem junto comigo, os Meraglim, no nível grande deles, mas a Torá conta para a gente aprender, não tiveram confiança em Hashem, não tiveram fé em Hashem. Não deviam confiar em Hashem. Pronto. Hashem, e está certo também, Hashem falou que vai entrar, esquece o report. Entra lá e fala, português claro, nós é Corinthians, a gente vai conseguir, não fica preocupado. Foi falta de emuná em Hashem, confiança em Hashem. Ou esqueceram da santidade da terra de Israel, um dos dois. Eu sempre entendi que esse foi o problema dos Meraglim. Porém, o fato é que a gente está pronto para subir o monte. A gente caiu, beleza, vamos comprar o capacete e vamos lá. Diz o Dad Zekenim, um segundo, Habibi, deixa eu explicar o que aconteceu e por que aconteceu. Qual foi o big deal dos Meraglim? Olhem que power, pessoal. O que eles falaram? O Moshe Rabbeinu está fazendo uma tempestade num copo d'água. A gente só falou mal da terra de Israel, não é big deal. Tá bom, relaxa, não foi nada grave. A gente não matou ninguém, não bateu em ninguém, não jogou um míssel e furou a terra, não fizemos nada de grave, a gente falou alguma coisa. Você está fazendo uma tempestade num copo d'água. Hashem disse não. Eles foram e a guerra não deu certo. Qual é o ponto master que a gente aprende desse comentarista? É o seguinte. Tenta imaginar, pessoal, que um funcionário, o trabalho de cada um de nós, alguém tem algum funcionário, ou o que for, e aí fala para ele, olha, por favor, eu preciso que até o dia 10 você prepara esse documento, ou alguma coisa que precisa. E a pessoa fala, tá ótimo, hoje é dia 9, fala aí, tá pronto? Não, amanhã eu vou te mandar. E de repente, a pessoa chega dia 10 e o funcionário fala, cadê? Fala, esqueci, amanhã eu te mando. Às vezes, por que o patrão ficou chateado? Pode ser
porque que o documento precisava estar pronto dia 10 meses, era algo muito importante, mas pode ser por outra razão. Porque aqui foi pouco caso, te avisei faz 10 dias e eu te lembrei ontem de novo. Se você não preparou é porque você fez pouco caso do que eu te pedi. Mais grave talvez do que o documento, que talvez não ia ter uma repercussão grande, mas é o pouco caso que você me fez. Quando o povo falou qual que é o big deal, tá bom, agora a gente vai entrar. Você está fazendo Moshe Rabbeinu numa tempestade, ou Hashem, num copo d'água. Qual foi a resposta de Hashem para eles? Não vai, porque agora não vai entrar. Mas por quê? O que o povo errou? Isso foi a novidade que eu aprendi. É o seguinte. Os Meraglim falaram, você está fazendo uma tempestade no oceano. Não é nada, é um pingo d'água no oceano. E Moshe Rabbeinu respondeu para eles, e eu acho que essa é a resposta da Torá, vocês estão errados, óbvio. Mas qual é a resposta de verdade? O que vocês fizeram é de verdade um tsunami dentro de um oceano. Vocês não fizeram meramente um pinguinho d'água no oceano. A atitude de vocês não foi algo pequeno, não foi uma gota d'água num balde, como disse o Dad Zekenim. Mas o que a gente fez? Como assim? O que vocês fizeram? Vocês pegaram e desestimularam o povo. O fato é que vocês acharam que as palavras de vocês eram simples palavras e, tá bom, a gente desfala, um minuto. É grave isso. Moshe Rabbeinu falou, não tem mais conserto. Explico daqui a pouco por quê. Já que não tem conserto, o povo falou, agora a gente vai subir. Moshe Rabbeinu falou, Habibi, não rola, não sobe porque não vai dar certo. Olhem que interessante. Mas o mundo tem bilhões de habitantes. No deserto tinha milhões de Yehudim. 10 pessoas falaram alguma coisinha, não fizeram nenhuma atitude. Qual o problema? Hashem ensinou para os Menaglim, nós temos que aprender algo importante para acoplar e fazer nossa vida melhor ainda, é o seguinte, que depois que a gente passou do Har Sinai, recebeu o Sefer Torah, e Hashem escolheu cada um de nós como um povo, e falou, você é o meu povo, você. E já que Hashem falou a gente, quer dizer, isso é VIP, exclusivo para quem foi escolhido. Hashem falou, o que você faz, me faz uma diferença estronda. Não existe, foi só isso. O que causou os Meraglim não foi a falta somente de emuná em Hashem. Foi a falta de emuná, de confiança enquanto eles eram importantes. Essa é a novidade do show de hoje. A gente só falou, Habibi, como assim você só falou? Lembra quem você é, meu querido? Especialmente a eles, pós Har Sinai, que deviam ter aprendido a lição, eles eram os 12 líderes das tribos do povo Yehudi. Você, Hashem falando para cada um dos Meraglim, me escutou tete a tete no Har Sinai. Eu considero você como povo Yehudi. Dentro do povo Yehudi, você é o Kodesh HaKodashim, você é o líder das 12 tribos. Como que é capaz que você me fala, eu só falei? Uma gota d'água? Você é o oceano, disse Hashem, não é uma gota d'água no oceano, você é o oceano. Qualquer vírgula que o ministro da Fazenda fala, pode ser no Brasil, pode ser nos Estados Unidos, um país que for, isso influencia o mundo inteiro. Querem ver? Quando o ministro da Fazenda dá um discurso positivo, a economia pilha para cima. Ele não fez nada, nenhuma atitude, mas ele revelou números ou se mostrou otimista. Quando o ministro da Fazenda ele só falou, não fez nada, se revelou pessimista, ou os índices deixaram um pouco a desejar, 0,5%, alguma coisinha fora do... Um minuto, peraí. Um minuto, um pouco fora. Tem gente que já tira investimento do país, a economia começa a ficar borbulhando, mas ele só falou. Não existe só falou. Quando se trata do representante do país, não existe a palavra só, mesmo que falou. O Dad Zekenim veio ensinar para a gente que não foi um mero report da Terra. Veio ensinar para a gente que isso é a consequência. A causa não é só colocar o capacete quando está caindo, é procurar a causa. Procura outra rua, talvez, se aquela rua tem buraco, no exemplo que a gente mencionou anteriormente. A causa foi, precisa mudar a forma de pensar. Agora não adianta mais entrar, disse Hashem para eles. Por quê? Porque não é uma coisa pequena, é uma coisa grande. Você esqueceu de quem você é. Se Hashem para os Meraglim.
Quando eu estava escutando, pensando esse shiur, para poder falar para vocês, eu fui fazer um pouquinho de ginástica, eu sempre às vezes paro, no inteirinho de preparar o shiur, dou uma esparecida, volto, continuo preparando o shiur, em alguns dias diferentes, que eu consigo pensar um pouco mais open sobre o shiur. Eu sempre peço para Hashem, que sempre coordene a gente, me dá uma ideia legal e que seja verdadeira de acordo com o enfoque da Torá Kedoshá. De repente, eu estava fazendo um pouquinho de ginástica, e aí eu senti alguma coisinha no meu pé, dentro do calçado. Então, eu parei, tirei meu tênis, falei, tem uma coisa incomodando muito, o que tem aí dentro? Não percebi. Entre o meu pé e o tênis. De repente eu comecei a mexer lá e falei, deve ter alguma pedra muito grande. Eu tirei, era uma pedra que era minúscula. Espera um minuto. Eu falei, não pode ser isso. Eu sacudi de novo o tênis e não saiu mais nada. Então eu entendi que aquela pedra era o que estava me incomodando bastante. Mas era uma pedra minúscula, sim. Mas quando a pedra minúscula está num lugar importante, mesmo que seja 1 milímetro, ela faz toda uma diferença. Pergunta para alguém que passou um dia cheio, maravilhoso, espetacular, pronto. Trabalhou, acordou cedo, estudou Torá, ficou com a família, fez ginástica, aquele dia maravilhoso. De repente, que ele fez tudo do bom e do melhor, está todo feliz, ele fala, hora de fazer a coisa mais gostosa do mundo. Depois de um dia produtivo, tomar banho e colocar a cabeça na horizontal no travesseiro e dormir. Quem está bem consigo mesmo, com Hashem, consegue dormir. E coloca, e com os outros também. Coloca a cabeça no travesseiro para dormir, desliga a luz, contar até 30 e a pessoa já está embarcando no sono. De repente, o que acontece? Ele tem um objeto de talvez 2 centímetros, 3 no máximo, voando pelo quarto e fazendo um barulhinho. Pequeno barulho. E o objeto é uma criatura assim quase que insignificante, me permitam. Bzzz, uma mosca. A mosca! A mosca! Que é pequenininha, que não pica, que não produz nada. Essa mosca não deixa ele dormir, o pernilongo. E de repente a pessoa acorda, dá o tapa, matei o pernilongo, silêncio, desliga a luz. Depois de 1 minuto a pessoa vai pegar no sono, quem aparece? O astro da noite, o pernilongo, a mosca de novo. É algo pequeno, mas que muda uma vida. É uma pedrinha, só que é no calçado. É um pernilongo, só que é dentro do quarto e incomoda talvez todos, ou 99% das pessoas, de dormir. Algo pequeno, parece que é pequeno, mas é gigante, depende de onde está. Foi essa mensagem, e esse foi o erro dos Meraglim, de acordo com essa opinião. Não só que eles não confiaram em Hashem, óbvio, mas é pior ainda que eles acharam que eles só falaram, a gente não confiou em nós mesmos. Você é o ministro da fazenda, Habibi. Não existe eu só falei. A Torá vai ensinar para a gente em Sefer Dvarim, lida com a causa e não com a consequência. Aí os Meraglim erraram, mas procura por quê, e o que a gente pode aprender. E olhem só que show, pessoal, um passo adiante. Olhem como a cabeça do ser humano é impactante, que é o Kodesh HaKodashim. Depois do pecado de Adam Arishon, a realidade do mundo mudou. Muitas coisas, né? A gente sabe que antes o homem tinha tudo pronto, dinheiro de fato nascia na árvore, a mulher quando dava luz de uma forma fácil, educar os filhos era coisa tranquila, e hoje dar luz talvez não é tão tranquilo, tem 9 meses de gestação, é incômodo, e cuidar dos filhos é um presente, mas tem algumas turbulências no meio do caminho. Tudo isso foi devido ao fato que todo mundo sabe o pecado de Adam Arishon, do primeiro homem. Hashem chega para o primeiro homem, depois que ele pecou, e fala uma palavra para ele que todo mundo conhece. Adam Arishon, Hashem fala para ele, hello, QAP, na escuta. E Adam Arishon fala, QAP, quem é? De repente, Hashem chega para Adam Arishon e fala uma palavra para ele, famosa, está escrito na Torá, Ayeka, aonde você está? E eu sempre entendi que ele falou, Adam Arishon, como você fez uma coisa dessas, hein? Como você fez uma coisa dessas? Comportou desse jeito? Mas eu aprendi depois do shur de hoje que Hashem estava falando para ele não como você fez uma coisa destas, como você fez uma coisa destas. Que a tônica não estava em olha o que foi feito. Não, olha o que você fez. Por quê? Adam Arishon disse para si mesmo, peraí, qual que é o big deal? O mundo gigante, tá bom, eu comi da fruta, qual que é o big deal? Tá bom, Hashem falou para mim não comer, eu desobedeci, ok, Hashem
o patrão falou para a secretária, ou quem fosse preparar o papel, o documento não ficou pronto. O problema não é só que o documento não ficou pronto, o problema é que você não entendeu o quanto importante você é, a repercussão gigante que isso tem. Porque se uma pessoa importante não faz algo, isso ensina para os outros. Não é só a desobediência, que ela é muito grave, que a gente mencionou antes, mas também qual o big deal? Eu só falei, eu só peguei um pedacinho da fruta, que era tudo menos maçã, entre parênteses, mas um minuto, peraí, você é o único homem do mundo. Hashem falou, quem é teu pai e quem é tua mãe? No caso, filiação, Hashem, era o filho de Hashem direto, pessoal. De verdade, no caso, ele era filho de Deus. De repente, Adam Rishon olha para si e falou, um minuto, quem está falando comigo? Hashem? Um minutinho. Hashem veio falar comigo? Peraí, ele, Big Boss, veio falar comigo? Seria mais ou menos como, tá bom, exemplo legal, vai, ou não tão legal, não é politicamente correto. A pessoa comeu um chocolate, abriu a janela e jogou o papel pela janela. Óbvio que é ruim, que ele sujou a rua, não está correto. Mas ninguém vai mandar esse homem para a prisão. Talvez ele precise aprender bons modos e não atrapalhar a rua, que as outras pessoas também caminham por ela, não sujar ela, mas não vai para a prisão. Adam Rishon falou, eu vou ir para a prisão por ter jogado um papel no chão, comido a fruta? Qual que é o big deal? De repente, quando Hashem fala com ele, Hashem fala, Habib, você é o CEO do mundo agora. Quando eu estava no mundo sozinho, dizendo a Hashem, eu era o CEO do mundo, agora você é o CEO do mundo. E a sua atitude muda o mundo. Com isso, a gente entende, quando Hashem foi falar com Adam Rishon, Ayeka, onde você está, o impacto é como você fez isso, e o impacto que Adam Rishon tinha é, puxa, por que Hashem veio falar comigo? O que eu fiz? Como assim que você fez? Se fosse qualquer pessoa, talvez, mas é você. E você é uma pessoa tão grande que mudou o mundo depois que você fez. Fato é que nós vivemos, como eu mencionei, as consequências do rete de Adam Rishon. Por quê? Porque talvez Adam Rishon, no nível gigante dele, não entendeu quanto grande ele era. Essa é a novidade do show de hoje. E fiquei pensando, se a gente der um passo adiante, olhem como tudo conecta de uma forma maravilhosa. Em Pirkei Avot, no capítulo 5, Mishnah 2, o Mara conta pra gente que o mundo se resume em um pedacinho de uma Mishnah, grande parte do mundo, da história do mundo. A Mishnah conta pra gente que de Adam Rishon até Noach, o primeiro homem até Noach, teve 10 gerações, daí que a gente sabe. E de Noach até Avram Avinu, teve mais 10 gerações. Agora, diz a Mishnah, veio Avram Avinu, Adam Rishon, 10 gerações Noach, 10 gerações, mais uma vez Avram Avinu, e aí veio Avram Avinu, link impactante, e ele recebeu o mérito de todo mundo, desde Adam Rishon até agora. Assim diz Pirkei Avot, porque Avot é Hashem. Quer dizer, Avram Avinu, depois de 20 gerações, retroativamente recebeu o mérito que todos os habitantes do mundo poderiam ter recebido. Porque ele retificou o erro, desde Adam Rishon até agora. Sim, está escrito em Pirkei Avot. Depois desse shiur eu entendi essa Mishnah diferente, queria compartilhar com vocês. Olhem que power. Adam Rishon aprendeu de Hashem uma noção que ele não sabia, que ele é o CEO do mundo e o que ele faz uma diferença muito maior do que ele imagina. Por isso que o mundo inteiro teve uma repercussão grande devido a um ato que ele fez. Mesma coisa que os Meraglim falaram, é uma tempestade no oceano, o que você está fazendo não é nada, é uma gota d'água no oceano. Hashem falou, não, as palavras de vocês são um tsunami no oceano, para o bem e o contrário. Até que de repente veio Avram Avinu e ele ganhou o mérito de tudo. Por que ele ganhou o mérito de tudo? Porque Avram Avinu entendeu aquilo que Hashem ensinou para Adam Rishon, que 20 gerações não pescaram. O quê? Olha que interessante. Avram Avinu está no mundo e de repente ele faz um pacto com Hashem. Brit Milá, Brit Ben Abetarim. Fez alguns pactos com Hashem. Como que é possível que alguém que acha que ele é zero vai fazer um pacto com Big Boss, não dos Estados Unidos, não das potências do mundo, do mundo, do universo, que é Leavdil, sem comparação a Hashem? Quem sou eu para fazer um pacto com Hashem? Para Avram Avinu ter ido fazer um pacto com Hashem, tem que ser que ele entendeu que ele era o homem. Por quê? Porque senão ele não teria feito o pacto com Hashem.
o que Adam Arishon foi ensinado por Hashem, e depois de lá para cá todas as gerações caíram. Por quê? Porque não entenderam quanto importante eram as ações, a fala, a inveja de Cain e Hevel, toda essa história. Tá, não é big deal. Hashem falou, peraí, vocês são ministros da fazenda, é big deal. O primeiro homem a pescar isso foi Avram Avinu. Talvez, acho que é por isso que a avó fala para a gente, que depois de 20 gerações teve um homem, desde Adam Arishon até Avram Avinu, só teve um homem que ganhou o mérito de todos. Quem foi ele? Avram Avinu. Por quê? Porque ele pescou que ele era muito importante. Provei para vocês que ele fez pacto com Hashem. Vou trazer mais uma prova. Avram Avinu, de repente, Hashem conta para ele, vou destruir Sedom. Avram Avinu podia falar o quê? Todo mundo falaria, ok, Hazak Baruch, capricha, manda bala. Se você decidiu, Hashem, estou junto, vou até te ajudar. Avram Avinu foi fazer o quê? Discutir com Hashem. Fala, um minuto, Hashem, podemos, com respeito, óbvio, negociar e tentar não destruir Sedom? Para um homem ir negociar com Hashem, ele tem que entender que ele está nas devidas proporções, obviamente, né, com Hashem permitindo, o que Hashem permitiu, no nível de poder discutir com Hashem. Porque senão como ele vai discutir? Tenta imaginar, pessoal, vem uma pessoa muito importante, sei lá, talvez o presidente do Banco Central. Alguém chega aí na rua e fala, eu tenho uma coisa para ensinar para ele. Ele nem vai te escutar, meu querido, porque você não estudou, não sabe, não tem capacidade, talvez, dando exemplo, de poder falar com ele, se for o caso. Então como que Avram Avinu vai falar com Hashem? Avram Avinu entendeu que ele era uma pessoa tão grande, apesar da humildade, mas ele entendeu que Hashem deu para ele grandeza. Ele falou, um minuto, vou fazer um pacto com Hashem. Eu vou discutir com Hashem, referente a Sodom, se Hashem permitir, Hashem permitiu. Avram Avinu foi o primeiro homem a entender, depois de 20 gerações, que ele é o CEO do mundo. Vou contar para vocês uma história. Em 1860, teve um escritor, que ele é escritor de Torá, escreveu muitos Hidushim, muitas coisas interessantes e novidades sobre a nossa Torá. E, não vou falar belo, porque não foi belo o dia, roubaram os notes dele, todas as anotações que ele tinha. Esse homem chamava Rav Yosef. Ele chega, ficou chorando, muito triste, demorou anos para escrever tudo que ele escreveu de novidades sobre algo, como a gente vai ver daqui a um segundinho. E ele foi para o Rebbe que morava naquela época, perto dele, que ele se aconselhava, o Rebbe de Sadigura, uma das Hassidiot que tinha. O Rebbe fala para esse Rav Yosef, sobrou algum dos teus Hidushim? Falou, Rav, tudo foi roubado. Alguém veio, roubou, achou que era algo importante, pegou algumas coisas da minha casa e roubou meus Hidushim, as novidades sobre Torá. Eu estou amargurado, eu fiquei anos fazendo isso. O Rebbe de Sadigura falou, não sobrou nada. Ele falou, absolutamente nada, Rav, eu procurei algumas vezes. O Rebbe de Sadigura, seguinte, vai lá, escreve de novo, tenta lembrar, faz um esforço, com carinho, mas dessa vez com uma diferença. Depois que você escrever, publica isso, não guarda na sua gaveta. Esse Rav Yosef, autor, falou, eu não posso publicar, Rav, quem sou eu? Eu não sou, tem gente muito grande aí no mundo, como eu vou publicar um livro desse? E talvez na nossa geração, todo mundo acha que pode falar tudo, escrever tudo, e hoje em dia é tudo democracia, cada um fala o que quer, mas o que não é capaz. Mas naquela época não era assim. E eu falo, olha, eu não consigo, eu quero poder de verdade fazer o quê? Eu quero poder ir lá e eu não tenho essa capacidade, Rav. E o Rav de Sadigura falou, vai, escreve e publica. E fala, não faça por você, faça por Bnei Israel, pelo povo Yehudi. Esse homem escreveu os Hidushim de novo. E, pessoal, perguntem para qualquer pessoa que estuda a Torá. Tem um livro chamado Minchat Chinuch, é um comentário sobre o Sefer HaChinuch, que até hoje estuda nas Yeshivot e não nas Yeshivot também, que veio porque queimou um livro. E de repente ele falou, quem sou eu para publicar? O Rebbe de Sadigura falou, só vai dar certo se você publicar, faça pelos outros. Quem sou eu? O Rebbe de Sadigura, depois que você publicar, você vai ver quem é você. E é um livro gigante, mas alguém teve que acreditar no autor do livro para que o livro pudesse ser publicado e a gente tem ele até hoje nas nossas prateleiras de yeshivot e casas de pessoas que estudam Torá. Em mérito, talvez, do ladrão? Acho que não. Em mérito do Rav que confiou naquele
autor do livro, mais uma vez, Minchat Chinuch. Senão, a gente não teria o Minchat Chinuch até hoje, ninguém mais teria escrito, porque esse privilégio foi dado para uma pessoa. Tem um passuque em Mishlei que disse Shlomo Melech, Yalelu Hazar Velopicha. E eu vi uma explicação uma vez, não ao pé da letra, Yalelu Hazar, que alguém te elogie, Yalelu te elogie, Zar, alguém estranha você. Veimlo, e se não, Picha, que você saiba se elogiar. Se cada um de nós não tiver o Rebbe de Sadigura, no exemplo da história do Minchat Chinuch, Hashem está falando com a gente, Habib, sabe quem você é? Lembra de Adam Rishon, lembra de Avram Avinu. Cada um de nós é CEO do mundo. Sério, mas tem bilhões de pessoas no mundo. Para de exagerar. Não sou eu, é Hashem. Como a gente prova isso, pessoal? Cada um de nós é diferente. Print, digital, olhos, senha do computador, é tudo, hoje é como? Não tem dois iguais. Já falou, não é por acaso, porque ninguém vai conseguir copiar o que a gente precisa fazer. Cada um de nós é CEO do mundo. É Hashem falando com a gente. O que mudou naquele autor do Minchat Chinuch? Nada. A cabeça era a mesma, a sabedoria era a mesma, só que antes iam ter Hidushim, novidades da Torá que iam ficar na gaveta, talvez reescrita de novo para a gaveta, depois ele teve a audácia, vamos falar assim, no bom sentido, de publicar, porque alguém acreditou nele. Na nossa cabeça, que comanda o nosso corpo inteiro, que é o Kodesh HaKodashim, que é a coisa mais complexa que existe, até hoje o mundo não entende direito, algo maravilhoso, é a nossa cabeça. Talvez ela fique em cima do corpo, porque ela comanda o corpo inteiro, de fato. E se a gente acreditar que Hashem aposta todas as fichas dele na gente, a nossa vida seria diferente. Eu só falei, eu só postei, eu só comentei, eu só dei um like. Não existe só. Se era uma coisa desagradável, ok, já foi. Mas amanhã não pode ser de novo. Por quê? Porque não existe só. A palavra só, para um Yehudi, ela é permitam, palavrão. Avram Avinu, olhem que show. Olhem que show. Avram Avinu que entendeu isso, depois de 20 gerações. Olhem que prova bárbara para isso. Avram Avinu, história que todo mundo conhece, da Morá na escola. Avram Avinu estava onde? Na tenda, depois do terceiro dia do Brit Milá, dolorido, 100 anos de idade, sem anestesia. Ok? Imaginaram? Bola para frente. De repente vem 3 visitas, naquele dia que era calor da praia de Copacabana, 50 graus no deserto, fervendo, úmido. Avram Avinu levanta e recebe 3 visitas. Quem eram aquelas 3 visitas que vieram visitar Avram Avinu? 3 árabes que chegaram com idolatria nos pés. E Avram Avinu fez o quê? Avram Avinu olhou para eles, são 3 árabes, e são árabes que fazem idolatria, que ele viu que aqueles 3 árabes faziam idolatria, e lavou o pé deles. Por quê? Porque eles faziam idolatria com areia, se ajoelhavam para a areia, então Avram Avinu falou, não quero idolatria na minha tenda, então lavou o pé deles antes. Avram Avinu recebeu, na perspectiva dele, 3 árabes com idolatria. De repente Avram Avinu olha para eles e o que ele faz? Ele serve eles da melhor comida, ele traz da melhor filé mignon, aquela carne que todo mundo sonha, que não é kasher. Mas ele fala, uau, aquela carne show, Avram Avinu, ele abateu 3 animais, para dar a parte mais show do animal para cada um dos árabes. 3 animais para 3 pessoas, com mostarda, conta a Torá para a gente, fez todo um glamour. Mas Avram Avinu não era, me permitam, um mestre em culinária. Por que a Torá conta isso para a gente? Eu sempre entendi para mostrar quanto que Avram Avinu se empolgava fazendo chesed, bondade, novidade para vocês e para mim também. Avram Avinu falou para ele o seguinte, olha, se eu tratar esses homens como anjos, como pessoas muito nobres, trazer um prato super chique para eles, lavar eles, colocar eles para dormir, ligar o meu ar-condicionado, servir eles no deserto com a melhor comida do mundo. Já servi no deserto, já é por si só. Mas a melhor comida do mundo. Então Avram Avinu entendeu o seguinte, trate ele, ou eles, no caso lá, como anjos, e a gente vai descobrir o anjo que existe dentro de cada um deles. Foi isso que Avram Avinu fez. E quem surgiu deles? 3 anjos que vieram, um curaçará, outro
Um curar Avram Avinu, desculpa, o outro avisar que Sarah ia ter um bebê, e o outro avisar sobre Sdom. Eram anjos ou eram árabes? A Torá flutua. Avram Avinu recebeu eles, no começo, eles viu de longe, falou 3 árabes. Ele falou, 1 minuto, deixa eu tratar eles como anjos, como pessoas de naipe muito, muito alto, com melhor tratamento, melhor lençol, melhor cobertor, melhor glamour. Não é terceiro dia do teu Brit Milá, Habib, você não consegue ficar de pé, 1 minuto. Pessoas nobres, se viesse o presidente na minha casa, eu ia tratar ele assim. Trata aquela pessoa como presidente e você vai ver o presidente que brota daquela pessoa. Avram Avinu transformou aqueles árabes em anjos. Como? Quando a gente trata a pessoa assim, ela volta, floresce o anjo que tem dentro dela. Nada mais, nada menos do que impactante. Isso é válido para tudo. Isso é válido para os outros, talvez a gente já escutou isso. A novidade de hoje é que isso é válido para o nosso Kodesh HaKodashim, a nossa cabeça. Isso é válido para nós mesmos. A gente não precisa esperar os outros falarem isso para a gente. Se tiver, legal, tem um coach. Mas e quem não tem um coach? Hashem fala, Habibi, eu sou o seu coach. Hashem falou, eu conto com você. O que você fala, o que você posta, o que você dá like, o que você não dá like, faz a diferença. Aquela sua brachá. Ah, mas tanta gente faz brachá. A sua não tem e nunca vai ter igual no mundo. 2 brachot, mesmo minha, eu nunca vou ter igual no mundo, disse Hashem. Se a gente entender que nós somos royal, pessoa royal de verdade, um rei real, essa pessoa, se a gente se tratar como um rei, o rei que existe dentro de cada um de nós vai se despertar. Se cada um de nós, a gente se tratar como um rei, o rei que existe dentro de nós, ele vai se despertar na conduta, na fala, no pensamento, no sorriso, no trato com o outro. É algo magnífico, é um Hidush Power. Os Meraglim falaram, a gente não fez nada. Esse foi o erro. Eles estavam andando de bicicleta, no exemplo que a gente mencionou lá atrás. A gente caiu, coloca o capacete. A gente, Moshe Rabbeinu falou, pera, tá errado. Primeiro você precisa passar por uma terapia de 40 anos para entender que é grave o que vocês fizeram. Mas qual o problema? Eu só falei... Peraí, se alguém falar, talvez, mas você, povo Yehudi, peraí, aí é outra vibe. Aí não existe a palavra só. Não é uma gota no oceano, não. Você é o oceano. E para a gente terminar, queria um pequeno pensamento e uma história. Sabe que tem 2 frases muito tops na Torá, que todo mundo conhece, todo mundo conhece. Referência a amor, que são os resumos da Torá, todo mundo já conhece ela. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ame Hashem, hino nacional, primeira frase. E a outra também todo mundo conhece, Ve'ahavta lereacha kamocha, ame o próximo como a ti mesmo. São 2 frases famosíssimas e que falam de amor. Fiquei pensando, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ame Hashem. Então é eu com Hashem. Ve'ahavta lereacha kamocha, segunda frase, ame o próximo. Peraí. E a mim mesmo, que a gente aprendeu hoje no Shiur. Hashem falou, ame Hashem. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ame Hashem. Ve'ahavta lereacha kamocha, ame o próximo. Mas peraí. Cadê a mitzvah de eu me amar na Torá? Já que a gente acabou de falar que o Kodesh HaKodashim, e cada um tem que ser o auto-coach dele. Então, cadê porque Hashem não obriga a gente, fiquei pensando a se auto-amar. Errei. Tá na Pasuk. Aonde, Rabino? Aqui. Ve'ahavta lereacha, ame o próximo. A Torá fala, coloca tefilin, coloca tzitzit, cumpra Shabbat. Só que quando a Torá fala, ama o próximo, ela fala, ama o próximo como a ti mesmo. Tem uma obrigação de gostar de você para gostar do próximo. Por quê? Porque você é o termômetro do quanto você vai gostar do próximo. E para gostar do próximo, você precisa gostar de você. Então a Torá manda, obriga, porque é indispensável isso, o Yehudi amar Hashem, o próximo e a ele próprio. Porque se você gostar de você mesmo, se você se tratar bem com amor, vai surgir uma bomba de potência de você. Se trate como um anjo, como Avram Avinu fez, você vai ver o anjo que existe dentro de você florescer. Por isso, talvez, quiser Klal Gadol Batorá, que essa é uma regra power na Torá. Porque é tão forte? Porque tem que gostar dos outros? Não. Também, óbvio que a gente vai saber viver com os outros. Mas é mais do que isso. Porque se você não gosta de você, se você não se trata bem, o seu eu não vai florescer. É isso. É isso. A gente tem que lembrar que se alguém perguntar quem é o grande aí, você não precisa se esbanjar para os outros, porque isso é orgulho, mas a gente precisa saber levantar a mão para nós mesmos e falar com um tom muito alto, eu.
Se ainda não é, começa a se tratar assim, porque certeza vai virar. Porque todo mundo tem um eu muito grande dentro dele. E com essa história, a gente termina o Chave de Ouro Bezat Hashem. É o seguinte, um dos grandes homens que teve um grande eu dentro dele é o Rav de Ponovitch. O Rebbe de Ponovitch fundou Yeshiva de Ponovitch, de uma forma muito resumida. Era um homem que passou pela Segunda Guerra, perdeu esposa e filhos, plural, todos, na Segunda Guerra. Ele sai e depois de uma longa história, ele chega em Israel, ele começa a andar em Bnei Brak, um lugar que mal tinha judeus, tinha muita fome, muita pobreza e nada de Torá. E ninguém para estudar Torá também. Para estudar Torá tem que ter gente. E de repente ele começou a andar num terreno e falou, aqui vai ser o Bet HaMidrash, aqui vai ser a casa de estudo, aqui vai ser o refeitório, aqui vai ser o dormitório dos alunos da Yeshiva. E as pessoas que estavam lá do lado, pessoas muito conceituadas, falavam, puxa vida, coitado, o Rav de Ponovitch, que não era o Rav de Ponovitch, era Yosef Kahneman, ele passou por tantas tragédias, viu a esposa indo embora do mundo, os filhos, muito difícil a vida. Então, ele passou por tantas coisas que perturbou a mente dele, e ele começa a já visionar agora que vai ter uma yeshiva, não tem dinheiro, não tem gente para estudar a Torá, e não tem ninguém para ensinar a Torá também. E de repente, a história, muito resumida, virou realidade. Porque hoje a gente tem uma yeshiva de Ponovitch, uma yeshiva de centenas de pessoas com refeitório, com dormitório, com tudo do bom e do melhor. Yeshiva renomada em Bnei Brak, chamada Ponovitch. E uma vez perguntaram para ele, da onde você teve essa força de sair das cinzas e transformar as cinzas em edifícios eternos? Disse o Rav de Ponovitch o seguinte, eu vou contar para vocês. Qual foi a causa? Qual foi lá atrás? O que me fez virar um eu grande? O que fez eu ver o anjo que existe dentro de mim? Quando eu era pequeno, antes da guerra, eu estava na Europa, obviamente, e de repente eu tinha um melamed, professor particular. E um dos dias eu vejo meus pais muito tristes, eu fiquei escutando na porta lá do quarto, eles estavam muito preocupados, e o que aconteceu? Então, vi que o melamed falou para os meus pais, olha, que ele precisava do salário dele para poder viver, e já que meus pais não estavam pagando o melamed, então ele não ia mais poder me ensinar a Torá. Tudo isso o Rebbe de Ponovitch contando quando ele era pequeno. E aí, de repente, minha mãe foi lá e vendeu alguma coisa que tinha em casa, e depois voltei a estudar, e mais um tempo depois, o Rebbe de Ponovitch, dessa vez meus pais preocupados de novo, coloquei o ouvido de novo na porta, e o que preocupava meus pais era o meu estudo de Torá. Só que dessa vez não tinha mais nada em casa, a única propriedade que a gente tinha era uma vaca. E a nossa vaca era nosso leite diário, era tudo que a gente comia leite, bebia leite, era isso que a gente tinha. E a nossa vaca era nosso sustento. De repente, o Melamed ficou de novo, meses depois, sem receber, e falou que não podia mais me ensinar, que ele tinha que pagar as contas dele. De repente, eu vi os meus pais preocupados. E a cena que eu vi foi incrível, disse o Rebbe de Ponovitch. Minha mãe pegou aquela vaca, saiu do nosso sítio, começou a andar em direção à rua, e andou, e de repente ela volta com um sorriso e sem a vaca. E eu perguntei para minha mãe, mas Ima, cadê o nosso sustento? Onde você levou a vaca? Eu fui até um lugar aqui, 10 quilômetros, pessoal, 10 quilômetros a pé, com a vaca, de casa, e voltou. Falou, mas Ima, aonde você foi? Ela falou, eu fui na feira mais próxima. Falou, mas por quê? Falou, como assim por quê? Porque eu fui vender a vaca para você poder estudar a Torá, meu filho. Ela voltou com um sorriso tão gostoso, e eu entendi que a coisa que existe mais importante no mundo é a Torá. E sou eu estudando Torá. Na hora que eu entendi que sou eu estudando Torá, a coisa mais importante do mundo para minha mãe, a única coisa posse que a gente tinha era uma vaca, era o nosso sustento. Quando ela vendeu isso, eu aprendi uma lição. Uma lição. Que eu sou importante e a Torá é importante. Então, como que eu saio depois da Segunda Guerra e construo uma yeshiva? Qual a pergunta? Disse o Rebbe de Ponovitch. Ele falou para aquelas pessoas que estavam do lado, só para que vocês saibam, eu fiquei meses sem colocar uma gota de leite na minha boca. Não foi fácil. Mas o leite passou. Mas uma coisa ficou para sempre, que eu sou importante demais, que a Torá é importante demais. Uma vez que eu percebi isso, eu falei, uau!
Não posso deixar essa oportunidade passar. E aqui está Yeshiva de Ponevezh, disse o Rebbe de Ponevezh. Se a gente acreditar, nós formos o nosso próprio coach. Pessoal, cada um que se trata como um rei, como um anjo, cresce um anjo que existe de dentro dele. Boa semana.